Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Temos hoje, novamente, a oportunidade de iniciarmos mais uma escola bíblica dominical e ainda fazendo apenas a transmissão da escola bíblica. E você pode acompanhar aí em sua casa. E nós esperamos que realmente seja um tempo de bênção para todos nós, o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós teremos um estudo especial. Quem vai ministrar esse estudo não será eu, então vocês poderão descansar de mim hoje, na escola bíblica. E quem vai trazer para nós uma reflexão, um estudo, será a irmã Gisele. Já quero convidar a irmã Gisele, que nós já vamos orar neste momento. Vou também já orar pela irmã Gisele. E depois todos nós poderemos aí prosseguirmos e continuarmos no estudo desta manhã. Ok? Como sempre temos orientado os irmãos, é importante neste momento nós estarmos voltados tão somente para o estudo da Palavra de Deus. Então, não é momento de estar ocupado com qualquer outra coisa, é um momento de estarmos concentrados, voltados totalmente para o estudo, para este tempo de reflexão, não permitir que nada mais concorra com a nossa atenção, com a nossa concentração, para que possamos aproveitar o máximo daquilo que Deus tem para nós nesta manhã, ok? Então quero convidar você para orarmos neste momento. Pai eterno, nós queremos te louvar, queremos te glorificar por esta bela manhã que o Senhor Deus nos dá como presente. Obrigado porque o Senhor nos deu uma noite de sono, pudemos descansar, fomos despertados do sono com saúde, com disposição para mais este dia, e o Senhor agora também nos dá a oportunidade de iniciarmos este dia com o estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos a direção do Senhor sobre nossas vidas, que o Espírito Santo tenha total liberdade de atuar poderosamente em nós e através de nós, que sejamos realmente ministrados pelo Senhor. Continue abençoando a irmã Gisele, que continue sendo ela apenas canal de comunicação da Tua Palavra, seja apenas instrumento em Tuas mãos, e que também nós sejamos ministrados, que o Teu Santo Espírito possa realmente abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a Tua Palavra. Continue com o Teu povo, continue com a Tua igreja. É esta nossa oração, feita em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos falar então um pouquinho de um assunto bem diferente aqui na EBD, a gente não costuma falar desse tipo de assunto, e o assunto é sobre felicidade. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos felizes. Nós somos salvos por Jesus Cristo, Ele nos lavou, nos remiu, colocou em nós o seu próprio Espírito, seu Espírito Santo habita em nós, e só isso é motivo de grande alegria, de grande felicidade. E na palavra de Deus, no Salmo 118, versículo 24, Deus nos manda, sermos alegres e nos regozijar, exultar todos os dias da nossa vida, porque Ele nos deu o suficiente, mais do que suficiente. Então, no Salmo 118, versículo 24, todos conhecem, um versículo conhecido, diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, hoje, dia 31 de maio de 2020, nós temos a oportunidade de nos alegrar, de viver esse dia da melhor forma que pudermos, de exultar, de celebrar a vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre ciência, também ligado, sobre felicidade, também ligada à ciência. O que acontece no nosso corpo e na nossa mente
quando estamos felizes ou quando estamos estressados. Esse tema eu aprendi numa aula com o professor Luiz Gaziri. Ele é também um escritor do livro A Ciência da Felicidade, e eu gostaria de deixar aqui os créditos a ele. Ele é um grande estudioso, fez um levantamento bibliográfico bem grande de muitos artigos científicos, e eu vou citar aqui algumas experiências, mas se os irmãos tiverem curiosidade de ler os artigos, eu tenho todas as referências comigo, tá? Então, em 2005, alguns cientistas na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, eles pegaram uma grande quantidade de pessoas e dividiram em 3 grupos. Para um grupo, eles deram um vídeo que evocava emoções positivas para essas pessoas assistirem. Um segundo grupo assistiu a um vídeo que evocava emoções negativas. E um terceiro grupo assistiu a um vídeo que não evocava nenhum tipo de emoção. Depois que as pessoas assistiram ao vídeo, os pesquisadores perguntaram a cada uma delas o seguinte: baseado no que você está sentindo agora, faça uma lista de todas as coisas que você gostaria de fazer. E o que aconteceu? As maiores listas eram das pessoas que tinham acabado de ver um vídeo que evocava emoções positivas. Então, a conclusão desse estudo foi de que um pequeno momento de felicidade, um pequeno momento de emoções positivas aumentam a motivação. E aí esses pesquisadores continuaram suas pesquisas e fizeram um outro modelo. Também pegaram uma grande quantidade de pessoas, dividiram em 3 grupos, pediram para um grupo assistir um vídeo que evocava emoções positivas, outro que evocava emoções negativas e outro que não evocava nenhum tipo de emoção. E eles colocaram 3 sensores em todos os participantes. Colocaram um sensor no músculo aqui corrugador, que ele se movimenta quando a gente está bravo, assim, certo? Junta a sobrancelha. Outro sensor nesses músculos aqui, o músculo orbicular dos olhos. O músculo orbicular dos olhos, ele se movimenta quando a gente sorri. Ele puxa o olho lá para trás, nosso olho fica bem pequenininho. E outro sensor aqui no músculo zigomático, que também é o músculo do sorriso. Então, quando uma pessoa está sorrindo de verdade, ela movimenta ao mesmo tempo esses 2 músculos, o músculo orbicular e o músculo zigomático. Se ela movimentar um só, é um sorriso meio falso. Então, com isso, eles sabiam se a pessoa estava sorrindo de verdade, por prazer ou não, ou se também ela estava séria. E aí colocaram todos esses sensores nos participantes e depois colocaram cada uma das pessoas para assistir os vídeos. O que aconteceu? As pessoas, depois de assistirem aos vídeos, tiveram que cumprir uma tarefa que exigia muita atenção e um alto grau de criatividade. Depois que todas as pessoas terminaram a tarefa, qual foi a conclusão do estudo? As pessoas que tinham assistido ao vídeo que evocava emoções positivas, que sorriram, que os sensores detectaram que elas sorriram de verdade assistindo ao vídeo, foram aquelas que executaram a tarefa com mais rapidez, usando mais criatividade, tiveram mais atenção, não caíram nas pegadinhas do teste. Então, a conclusão foi de que a felicidade, um pequeno momento de
emoção positiva torna a pessoa mais atenciosa e mais criativa. Então, irmãos, felicidade parece uma palavra assim vaga, mas não é algo bobo, não é algo que a gente deve desprezar e não é algo que a gente deve deixar para depois. Hoje eu estou nesse momento eu estou muito atarefada, meu trabalho está exigindo demais, meus filhos ainda são pequenos, tenho que cuidar dos meus pais que não estão bem de saúde. Quando tudo isso passar, aí eu vou ser feliz. Não funciona assim. A gente tem que buscar a nossa alegria, a nossa felicidade todos os dias da nossa vida, como manda a palavra de Deus. Se alegre hoje, no dia que fez o Senhor. Hoje, independente da situação. É agora. Porque a felicidade, além de ser uma ordenança do Senhor, olha tudo que ela traz de benefício para nós. Então, eu dei aqui 2 exemplos de estudos, né, que foram feitos para comprovar todos esses benefícios. Mas outros estudos também revelaram que, além da motivação, além de aumentar a atenção, além de aumentar a criatividade, também aumenta o foco, aumenta a visão periférica, a pessoa enxerga melhor, enxerga de uma maneira mais ampla. A pessoa se torna mais resiliente, mais otimista, é aquela pessoa que consegue ver o copo meio cheio e não meio vazio, né? E é uma pessoa que tem o seu sistema imunológico mais eficiente. Incrível que as emoções positivas, elas blindam o nosso sistema imunológico e isso faz com que fiquemos menos doentes. Algumas pesquisas chegaram à mesma conclusão. A felicidade é a causa do sucesso de uma pessoa. A gente sempre acha que o sucesso que traz felicidade. Não. Cientificamente é provado que a felicidade é que traz o sucesso, por causa de todos esses efeitos que nós já falamos. E agora a gente vai falar um pouquinho da química que acontece dentro do nosso corpo. Por que é que a felicidade é a causa do sucesso? Quando nós temos um momento de alegria, de felicidade, um momento bom, um momento que nos traz emoções positivas, a gente libera um hormônio que chama-se ocitocina. Então, o hormônio ocitocina é o hormônio da felicidade. Ele tem uma ação aqui, no córtex pré-frontal, que fica nessa região atrás da testa, no nosso cérebro. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento. Ele é o responsável pela tomada de decisão, pela resolução de problemas, pela linguagem, pela argumentação. E quando então nós temos emoções positivas, esse hormônio, a ocitocina, ativa o nosso córtex pré-frontal, nós ficamos mais atentos, com maior foco, com maior amplitude de visão, com mais criatividade, mais motivados. Portanto, não é à toa que a felicidade, então, gera sucesso em tudo que a gente faz, por todos esses fatores. Além disso, também, os cientistas comprovaram que quem é feliz vive, em média, 10 anos a mais do que pessoas que não são tão felizes assim. E outra coisa que eles comprovaram, quem é feliz ganha mais também. Foi feito um estudo com calouros da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos,
e mediram o grau de felicidade que cada calouro estava sentindo no momento de ter passado no vestibular, de ter ingressado na faculdade, quão empolgados, quão animados eles estavam. E os cientistas sabem bem como medir isso, né? Não é só perguntar para a pessoa, você está feliz? Porque essa pergunta, quando é feita, a resposta é sim, sempre. Todo mundo fala que é feliz, né? Então, para não ter nenhum viés, os cientistas sabem bem fazer outros tipos de perguntas, várias perguntas, que concluem que a pessoa é ou não feliz. E aí fizeram todas essas perguntas, esses questionários para esses calouros, detectaram quem estava feliz, quem estava animado em ingressar na faculdade e quem não estava tanto. 16 anos depois, eles fizeram as mesmas perguntas para as mesmas pessoas e aqueles calouros que há 16 anos atrás estavam mais felizes, mais animados, eram os que ganhavam mais nos seus empregos. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, que ativa aqui o nosso córtex pré-frontal e nos dá todos esses benefícios. Por outro lado, quando nós estamos estressados, nós liberamos um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele ativa uma região do cérebro chamada amígdala. É diferente dessa amígdala aqui dentro da nossa garganta. Ela é um outro órgão que fica bem no meio do cérebro, tem um tamanhozinho de um grão de feijão, mais ou menos. A amígdala é o nosso centro da sobrevivência. É aquele órgão que fica preparado para lutar ou fugir diante de uma ameaça de vida ou morte. Lutar ou fugir. Portanto, numa situação emergencial dessa, o que ela faz? O que o corpo precisa fazer? Ele desativa as outras áreas que não são tão importantes naquele momento. Então, a amígdala, quando ela está ativada pelo cortisol, que é liberado quando estamos estressados, ela inibe o córtex pré-frontal. Então, quando estamos estressados, a gente não raciocina muito bem. Nosso cérebro não funciona muito bem. E nós podemos ter um exemplo bem típico, né, desse tipo de coisa, do que acontece quando estamos estressados, quando a gente analisa, por exemplo, uma discussão. Quantas vezes, em algum momento de discussão que nós já tivemos na nossa vida, a gente fala, né? Tenta argumentar, a outra pessoa tenta argumentar, a gente devolve a resposta, o outro devolve a resposta, e a coisa vai ficando acalorada, um vai ficando mais exaltado que o outro, e vai falando mais alto, e começa a gaguejar, e fica aquele tumulto, cada um quer falar e sem respeitar o outro, e ninguém se entende e não resolve coisa nenhuma. Depois que passa um tempo da discussão, de noite, a pessoa está lá tomando seu banho, e aí ela se lembra, puxa vida, mas eu devia ter falado mais isso, mais aquilo outro, por que eu não lembrei, por que eu não falei isso? Justamente, a gente não se lembra mesmo na hora da discussão, porque o nosso raciocínio está afetado, a gente gagueja, porque a gente tem dificuldade de linguagem, de argumentação, tudo porque o nosso córtex pré-frontal está parcialmente bloqueado pelo estresse, pelo cortisol. Outro exemplo é quando a gente está estressado, atrasado, preocupado e quer procurar um objeto que está perdido dentro de casa. E a gente procura e não acha de jeito nenhum. Depois que passa aquele período turbulento, você vai procurar de novo o objeto e ele está lá na sua cara. Você olha, meu Deus, mas como que eu não vi? Isso aqui estava na minha frente. Pois é, porque o estresse, ele diminui nosso campo de visão, a gente só consegue ver num campo bem pequenininho.
tá bom? É por isso mesmo, pelo estresse. Ambiente de trabalho que é estressante não funciona bem, nenhum ser humano funciona bem sob estresse. É algo orgânico. O estresse tem uma relação direta, comprovadamente, com o envelhecimento precoce, com doenças cardíacas, com câncer, com diabetes, obesidade e AVC, que é o derrame, acidente vascular cerebral. Tem algumas coisas na vida, irmãos, que a gente não controla, né? Tem estresse pelos quais nós passamos que são inevitáveis. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, de quarentena, temos que ficar dentro de casa, nossa vida é completamente mudada por uma situação inesperada, não temos controle. Então, isso é um evento inevitável. Mas tem outros eventos que a gente pode controlar, que a gente tem esse domínio. Por exemplo, nós que estamos então vivendo nesse momento de pandemia, a gente talvez não precise ficar o dia inteiro ligado na televisão, assistindo notícias de catástrofes e vendo quantas pessoas já morreram em tal país, em tal cidade, como está calamitosa toda essa situação, porque isso tudo evoca emoções negativas que fazem com que a gente fique deprimido, né? A gente pode estar por dentro ali do que está acontecendo, mas não precisa ficar fixo nesse tipo de notícia que acaba nos fazendo mal. E isso realmente acontece. Nós, seres humanos, somos sugestionáveis. Existe uma síndrome, chama-se Síndrome do Estudante de Medicina. Um estudo bem antigo que foi realizado detectou esse tipo de comportamento nos estudantes de medicina, que é o seguinte: a partir do momento que os estudantes vão aprendendo sobre doenças diferentes, alguns vão sentindo no próprio corpo os sintomas daquela doença que ele está estudando. Ele somatiza as doenças. Isso é bastante comum. E hoje nós vemos isso através dessa pandemia. Vários hospitais e pronto-socorros com muitas pessoas com sintomas de infecção por coronavírus sem ter a infecção, apenas por ficar o tempo todo dentro, imerso nessa avalanche de informações sobre a doença. A pessoa acaba tendo sintomas. Isso não é bom. Então, para a gente deixar um pouco mais claro, o que é felicidade? O que é? Nada mais é do que o acúmulo diário de emoções positivas, certo? E a felicidade, ela 50% é genética, então não tem o que fazer. Por isso que muitas pessoas têm uma tendência maior a ser mais feliz e outras têm uma tendência maior a ser mais triste, mais reservado, mais quieto, não tão alegre. 10% da felicidade é circunstancial, então depende se somos casados ou solteiros, se temos filhos ou não, se estamos trabalhando num lugar ou outro, se moramos no Brasil ou no Japão. Circunstancial. E a gente tende a achar que a felicidade, 100% dela, acontece devido às circunstâncias ao nosso redor. Não, está tudo bem, então aí eu sou feliz. Ou quando estiver tudo bem, aí eu vou ser feliz. Não.
As circunstâncias da vida são responsáveis apenas por 10% da nossa felicidade. E os outros 40%? 40% da nossa felicidade advém das nossas escolhas diárias. Ela advém das atividades intencionais que nós escolhemos fazer, ou atitudes que nós escolhemos ter no nosso dia a dia. Isso é responsável por 40% da felicidade. Portanto, 40% da sua felicidade está sob o seu controle. Você decide como você vai sentir, como você vai se portar diante de diversas situações da nossa vida. E aí, como que a gente pode aumentar, como a gente consegue aumentar a nossa felicidade através desses 40% que estão sob o nosso controle? Então, os cientistas, eles pesquisaram inúmeras, centenas de pesquisas têm sido realizadas nos últimos anos sobre felicidade. Impressionante, né? A gente acha que isso não é um assunto que possa interessar os cientistas, mas interessa sim. E a maioria dos estudos chegaram à mesma conclusão. São 3 princípios básicos que norteiam a felicidade, para que uma pessoa seja feliz. 3 princípios básicos, isso em relação aos estudos, às pesquisas científicas. Primeiro, a prática da gratidão. Então, gratidão é uma palavra da modinha, né? Todo mundo coloca hashtag gratidão. Então, coloca uma foto bonita num lugar que você está passeando, está conhecendo, tira uma foto de um prato de comida maravilhoso e coloca embaixo hashtag gratidão. Isso não é bem gratidão, né, irmãos? Isso pode ser muitas outras coisas, mas não gratidão. Gratidão a gente faz mais offline, né? E os cientistas, eles então fizeram vários testes para detectar quem era grato, quem não era grato e quais os efeitos a gratidão poderia trazer no nosso corpo, né? Poderia beneficiar a pessoa. Alguns testes, então, pediram para a pessoa escrever todos os dias 5 motivos pelos quais ela era grata naquele dia. Então, todos os dias, por semanas, por meses, os pesquisados escreveram motivos de gratidão. 5 motivos de gratidão todos os dias. Outra pesquisa pedia para a pessoa escrever uma carta de gratidão a alguém que foi importante para ela, lhe fez bem, fez algum bem que ela não se esquece. Só o fato de lembrar de toda a situação boa que aquela pessoa proporcionou já trazia ao pesquisado uma emoção positiva. Só o fato de lembrar dos 5 motivos pelos quais ele era grato naquele dia já trazia emoções positivas. Outro estudo pediu para o pesquisado escrever uma carta de gratidão também, mas entregar pessoalmente na casa da pessoa e esperar essa pessoa ler a carta. Esse estudo foi o que trouxe mais benefícios. Aquela sensação de alegria, de felicidade perdurou por até 1 mês depois do estudo já ter terminado. E todos os estudos sobre gratidão, eles chegaram à mesma conclusão. A pessoa que é grata, que pratica a gratidão, ela tem diversos benefícios, como tem menos dor de cabeça, olha só, menos dor de estômago, tosse, irritação no nariz congestionado. As pessoas, elas se tornam mais dispostas a ajudar. São pessoas que, em média, fazem mais atividade física.
São pessoas que avaliam melhor a sua semana, como foi a sua semana, conseguem se lembrar de mais coisas positivas do que negativas, conseguem ter uma melhor perspectiva para a semana seguinte. E também, quem é grato acaba diminuindo algo que chama-se adaptação hedônica. O que é a adaptação hedônica? É a facilidade que o ser humano tem de se adaptar, de se acostumar aos bens materiais e ao dinheiro. Então, por exemplo, você compra, nós mulheres, né, que adoramos sapatos e bolsas. Então, a gente vai e compra um sapato que a gente acha lindo, um sapato maravilhoso. Aquilo nos dá uma alegria. Puxa, que sapato maravilhoso que eu comprei. Quer usar todos os dias o sapato, quer combinar com todas as roupas, e aquilo te trouxe uma certa sensação de alegria, uma emoção positiva. Mas depois de algum tempo, vai passando aí os dias, e aquele sapato se torna normal no seu guarda-roupa. Você nem dá mais tanta atenção, não evoca emoção nenhuma. Essa é uma adaptação que nós temos, todo ser humano tem, que ao longo do tempo a gente se acostuma e não faz a menor diferença mais aquele bem que tanto te deu prazer. Mas quem é grato se lembra todos os dias de tudo aquilo que ele já tem. Então, é uma pessoa que se torna menos consumista, porque ela não precisa de outra coisa, de mais coisas, ela já tem tantas, ela se lembra de tudo que ela tem, ela é grato, então ela diminui essa adaptação hedônica. E nós, como servos de Deus, já sabemos muito bem disso, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, um versículo que também todos nós sabemos, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo nós devemos agradecer, em tudo, né? Isso para nós deveria ser um completo hábito. E é interessante que os cientistas, eles colocam como prática da gratidão. Ou seja, é algo que exige algum tipo de esforço. Então, nós praticamos a gratidão através de oração, nós oramos a Deus e agradecemos pelo dia lindo que está fazendo, por mais uma manhã, pela saúde, pelo alimento, pela família. Temos inúmeros motivos de gratidão. Sim, mas também tem outras coisas que nós podemos fazer que podem revelar o quanto somos gratos a uma outra pessoa. E isso também vai produzir inúmeros benefícios a nós e a ela. Por exemplo, um desafio muito interessante que a gente pode praticar na nossa vida. Por que não mandar um áudio ou um vídeo para uma pessoa que você é grata, que fez algum bem para você, que você realmente se lembra com muito carinho dessa pessoa? Por que não mandar um áudio ou um vídeo para agradecê-la? Só o fato de você fazer isso, você vai ser inundado com ocitocina, vai sentir aquele bem-estar, aquela alegria, além de fazer o outro também feliz, né? Então, é algo que exige um esforço, exige fazer um vídeo, exige fazer um áudio, mas que faz bem ao outro, faz bem a nós. Por que não fazer? Por que não fazer? Não é uma bobagem, faz parte de algo que a gente pode colocar no nosso dia e que pode promover emoções positivas, nos trazer felicidade aos outros. Outro item que os cientistas colocam como um dos princípios da felicidade, além da gratidão, é o cultivo dos relacionamentos, né? Então, eles sabem que os relacionamentos são os previsores número 1 de felicidade na vida de todo ser humano. Então, aquela pessoa,
normalmente que não gosta de gente, ela não é muito feliz. Aquela pessoa que diz, eu gosto mais de cachorro do que de gente, normalmente não é muito feliz. Nós temos que caprichar nos nossos relacionamentos, porque essa é a vontade de Deus, que amemos uns aos outros. E também porque isso traz benefício ao próximo e a nós, só traz benefícios. No entanto, hoje nós estamos privilegiando um aparelhinho que chama-se celular, né? Então, dentro da nossa casa, nesse momento de quarentena, será que você está prestando atenção, dando atenção a quem está do seu lado, dentro da sua casa e conversando, olho no olho, interagindo com a pessoa? Ou está cada um no canto de casa, cada um com o seu celular, conversando com outros que não estão presentes, ou pelas redes sociais, ou no WhatsApp? E aí você acaba não cultivando os relacionamentos. O relacionamento é aquele que está, aquela pessoa que está próxima a você. Esse é o que nos dá aquele benefício, aquela que faz bem a pessoa, que faz bem a si mesmo. Hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, uma síndrome que se chama FOMO. Em inglês, essa sigla, ela significa Fear of Missing Out, que significa medo de ficar de fora, medo de não saber das últimas notícias. Então está todo mundo ligado no seu celular, sabendo, querendo saber o que o Bolsonaro falou, o que o Trump falou, se o Lula ainda está preso, se ele está solto, quais as últimas notícias do coronavírus. Então todo mundo quer saber tudo. E fica o dia inteiro no celular e acaba deixando as pessoas de lado. Nós precisamos estar inteiros para a pessoa. Quando a pessoa vier falar com você ou você for falar com a pessoa, deixe o seu celular de lado. Faça uma refeição gostosa com a sua família, conversando com ela. Como é chato, né? A gente vai num restaurante antes da quarentena começar e era tão comum a gente ver uma família sentada à mesa, o pai com seu celular, a mãe com seu celular, o filhinho com o tablet. Isso é muito ruim, ruim para todos. E a gente pode interagir, fazer questão de interagir, se esforçar para isso. Veja que, de novo, exige um grau de esforço. Se esforçar para interagir com o motorista do Uber, do táxi. Conversar com o passageiro do ônibus que sentou do seu lado. Conversar com o frentista enquanto ele abastece o seu carro, ao invés de ficar no WhatsApp. Conversar com a caixa enquanto ela passa suas compras no supermercado, interagir com as pessoas, falar bom dia, como está você? Impactar a vida das pessoas, fazer com que cada pessoa que cruze o seu caminho saia com um sorriso no rosto, saia inspirado depois de ter conversado com você. Isso só traz benefício para você e para aquela pessoa. Isso glorifica a Deus. O outro item, o terceiro item que os pesquisadores, julgam que faz parte dos princípios da felicidade, então, é aumentar a quantidade de emoções positivas que nós temos no dia. Como aumentar essas emoções positivas no dia? Existe uma pesquisadora bem famosa nessa área de felicidade que chama-se Barbara Fredrickson. E ela diz que não é necessário grandes eventos para que sejamos felizes. Não é necessário um casamento, nascimento de um filho, passar no vestibular, ter um novo emprego. Não é necessário nada disso. Basta micromomentos de felicidade todos os dias. Só que existe uma dificuldade. O ser humano ele tem um viés natural, o viés da negatividade.
Felicidade para o ser humano não é algo natural. Então, por exemplo, você está lendo um jornal ou vendo um jornal. Quais as notícias que mais te impactam? As positivas ou as negativas? Normalmente são as negativas. Ou outro exemplo, seu filho, ele chega da escola, traz o boletim dele e tem um monte de notas azuis, mas tem uma nota vermelha. Qual aqui te impacta mais? A vermelha ou aquele tanto de notas azuis que ele tirou? A vermelha. Normalmente é a parte negativa que mais impacta. E por que isso? Porque o cortisol, que é aquele hormônio que é liberado quando estamos estressados, ele é metabolizado lentamente, ele demora mais para metabolizar. Quando nós temos um evento estressante logo de manhã, a gente fica chateado e irritado normalmente durante o dia inteiro, até esse cortisol ser metabolizado. No entanto, quando nós temos um evento gostoso, uma boa notícia, que nos evoca uma emoção positiva, que libera o hormônio ocitocina, aquele prazer normalmente é efêmero, porque a ocitocina ela é metabolizada rapidamente. Então, além da gente ter o viés de negatividade, que é normal de todo ser humano, a gente é mais impactado pela parte negativa do que positiva das coisas, ainda tem isso. O cortisol, ele é metabolizado devagar e a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, ela é metabolizada rapidinho, então ela vai embora do nosso corpo bem rápido. Para a gente, então, aumentar as emoções positivas durante o nosso dia e elas serem melhores do que as emoções negativas, a gente precisa ter aí uma equação que os cientistas chamam de equação da felicidade. De 3 para 1. A cada uma emoção negativa que a gente tem durante o dia, nós devemos ter 3 positivas para poder neutralizar, né? A gente pode pensar assim, nossa, que coisa, né? Chato que isso acontece. Mas não, Deus é perfeito. Ele fez todas as coisas perfeitas. Talvez ele já quisesse, né, que isso fosse um toque aí em nós, de que nós devemos ser gratos e alegres em tudo, independente da situação. Porque se isso for verdade na nossa vida, vai ser muito fácil termos muito mais do que 3 emoções positivas para uma negativa no nosso dia. A gente vai ver muito mais alegria e beleza nas coisas do que tristeza. Essa é a vontade de Deus para nós. E isso é bom para o nosso corpo e para a nossa mente também. Portanto, irmãos, para nós concluirmos, nós temos uma quantidade de dias limitada aqui nessa terra. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia nesse lugar. E como nós estamos vivendo a nossa vida? Acho que é um momento assim da gente refletir. Quais escolhas nós estamos fazendo durante o nosso dia, em cada instante, que pode nos proporcionar momentos de alegria, ou pode ficar ruminando tristezas, memórias ruins, notícias que nos abalam. Nós temos a escolha todos os dias, mesmo nós estando de quarentena, dentro de casa, muitas vezes não podendo sair. A gente tem a escolha de abrir a janela e admirar o nascer do sol, admirar o pôr do sol. A gente tem a oportunidade de orar, de falar com o nosso Deus, de ler a palavra dele dentro da nossa casa, de se relacionar com as pessoas que moram conosco, de conversar com elas, de brincar com o seu cachorro,
de ver as brincadeiras, as palhaçadas que o seu filho faz, que o seu neto faz, de promover uma refeição juntos, de saborear uma comida, sentir o odor, fazer um cafezinho, sentir aquele cheiro gostoso. Tudo pode ser motivo de alegria, tudo pode ser motivo de felicidade, de liberar emoções positivas, de liberar ocitocina no seu corpo, de fazer bem a você e glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Tudo depende de nós, 40% depende de nós. Então, que possamos repensar nisso, em como estamos vivendo, se realmente estamos sendo gratos, não só a Deus, mas principalmente, se realmente estamos, mas também as outras pessoas, estamos manifestando essa gratidão, se estamos praticando a gratidão, se estamos cultivando, caprichando nos relacionamentos interpessoais, se estamos procurando criar oportunidades para ter emoções positivas, porque não, isso só nos faz bem. Então, a Bíblia e a ciência, nesse ponto, elas se completam. As duas falam a mesma coisa. A ciência só veio comprovar o que a Bíblia sempre disse. Que possamos levar a sério, cumprir a palavra de Deus, sermos absolutamente gratos e felizes. Essa é a vontade de Deus, independente da circunstância, em tudo dai graças. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor? Ok, muito obrigado, irmã Gisele, obrigado mesmo. Acredito que esta mensagem, esta reflexão, há de realmente fazer todos nós pensarmos, refletirmos sobre esta palavrinha, né, tão pequena, mas que tem uma busca tão grande por todos os seres humanos, a felicidade. A busca pela felicidade é um desafio do ser humano, acredito que desde o seu nascimento. Me parece que quando o ser humano nasce, já nasce chorando pela felicidade, ou seja, uma das suas necessidades. Eu penso, meus irmãos, que como diz a Bíblia, né, aquele texto que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O crente ele passa por lutas, passa por dificuldades, é verdade, todos nós. O Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições. A aflição, as lutas, dificuldades, problemas fazem parte desta vida, deste mundo, porque, primeiro, nós não somos deste mundo. Esta não é a nossa verdadeira casa, não é a nossa verdadeira morada. E então, por isso também, nós enfrentaremos dificuldades. Porém, a alegria, a felicidade, ela é primeiramente um estado da alma e que ela só pode ser alcançada na sua plenitude no céu. Porém, aqui na terra, nós com certeza podemos desfrutar da felicidade por ser ela um estado da alma e especialmente quando esta alma ela se relaciona com Deus, há um relacionamento com Deus. Nós não podemos esquecer, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreveu na carta aos Tessalonicenses, ele fala da constituição do homem, aquela famosa ideia da tricotomia ou dicotomia, se o ser humano ele é constituído por duas partes ou três partes, no sentido de dicotomia, duas partes, sendo apenas o material e o imaterial, né? Corpo e alma. O tricotomista vai dizer que é espírito, alma e corpo, e Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai nos trazer, aparentemente, uma ideia de tricotomia. Espírito, alma e corpo que constitui o ser humano. E um está intimamente ligado ao outro. É impossível separar qualquer uma destas partes, até mesmo porque se separar, haverá algo anormal. Por exemplo, um corpo sem alma ou espírito seria uma ficção, né? A ideia do zumbi, pessoas que morreram, mas apenas o corpo está ali ativo por alguma ideia maluca, porque isso não é possível. Porém, uma alma sem corpo é um fantasma, e assim por diante. E Deus nos fez, nos construiu exatamente como somos, com todos esses elementos, e cada um deles intimamente ligado, trabalham em harmonia, ou pelo menos precisam trabalhar em harmonia.
O cristão não vai alcançar a felicidade apenas trancado dentro de um quarto, em cumprimento a Mateus 6, orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. Nós também temos um corpo, nós também temos, vamos dizer assim, a casa onde o Espírito habita. E este também precisa dos seus devidos cuidados, este também precisa de investimento. Assim como investimos na alma, no Espírito, orando, lendo a Bíblia, como investimos em nossa mente, vamos dizer assim, como disse a irmã, vendo mensagens positivas, textos que nos traz esperança, e o profeta já disse isto, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Também o nosso corpo precisa dos devidos cuidados, uma atividade física, uma alimentação. O que deu para perceber neste estudo, irmã Gisele, é que a felicidade é uma soma de fatores, não existe apenas um fator que possamos ali investir toda a nossa força, toda a nossa energia naquele fator único, específico, que aí virá tão sonhada e buscada a felicidade, mas uma soma de fatores, que inclui investir no corpo, na alma e no espírito. Vamos trabalhar com essa linha de tricotomia. Mas é interessante ver, inclusive, alguns textos que isto vem para nós até mesmo como uma ordenança, como um mandamento, de não buscar a felicidade como como um fim em si própria, mas coisas que no dia a dia estamos fazendo, estamos envolvidos, trará como resultado a felicidade. Ela é mais, então, na verdade, irmã Gisele, mais um resultado propriamente dito do que algo que podemos fazer como que ali já estaria a felicidade. O simples fato de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ali já estaria a felicidade. Ela é mais, na verdade, um resultado de uma série de coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Okay? Eu espero que esta reflexão possa realmente nos fazer pensar, possa nos fazer, acima de tudo, nos voltar mais para Deus, para aquilo que Ele instrui na Sua palavra, porque antes mesmo de qualquer estudioso trazer qualquer resultado, Deus já colocou isso em Sua palavra. Deus já revelou para nós em Sua palavra. Se nós seguíssemos certinho aí o manual da vida, a Bíblia Sagrada, nós viveríamos sim, com certeza, muito mais felizes do que somos. E também esta é a vontade de Deus, que desfrutemos de uma felicidade, de uma alegria, de um contentamento dado por Ele, oferecido por Ele, e nós encontramos como alcançar isto através das Escrituras, também fazendo uso de outras informações, de outros conteúdos, de outros estudos, os quais Deus também capacitou aqueles homens, aquelas mulheres, para que pudessem expor para nós o resultado de seus estudos, de suas pesquisas. Deus usa todas essas coisas para nos fazer entender de forma clara, objetiva, o plano dele para a nossa vida. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versos 10, que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. A grande pergunta é: o que é vida em abundância? Já trabalhamos sobre isto, definindo uma vida em abundância, e creio que podemos até nos aprofundar num outro momento mais sobre o que é vida em abundância. É este desejo de Deus para as nossas vidas, vivermos uma vida em abundância. Mas o que é vida em abundância? De repente, vida em abundância para mim teria uma definição, para a irmã Gisele teria uma outra definição, para uma outra pessoa, para você em casa poderia ser respondida esta pergunta colocando outras coisas diferentes do que de repente eu colocaria. Mas alguns itens que eles com certeza seriam apontados por todos nós, eles estariam na lista da maioria das pessoas que fossem responder esta pergunta, e um deles, que não pode faltar, e senão aquele que estaria lá em primeiro lugar, seria a pessoa do próprio Deus. A origem da felicidade, o início da felicidade está na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Sem Ele não há possibilidade alguma
de felicidade. E nós, pela graça e misericórdia de Deus, fomos alcançados para viver esta vida de relacionamento com Deus, de vida com Deus, tendo aí o item mais importante para a felicidade, o próprio Deus. Se alguém for construir uma casa, por exemplo, tem alguns itens essenciais. O cimento, por exemplo, ninguém constrói uma casa sem cimento. É impossível, não é? Não é possível alcançarmos a felicidade sem Deus. E Ele está sempre querendo este relacionamento conosco, esta vida conosco, e nos dá a felicidade. Quero novamente orar e nós vamos encerrar este momento aqui, lembrando que logo mais às 19h30 estaremos juntos novamente para cultuar, para adorar o nosso Deus. Todos estão convidados. Como nós temos colocado no link da igreja, partilhe o link com outras pessoas para que elas possam participar também, não apenas assistir. Inclusive esta semana conversamos com uma pessoa sobre isso. Algumas estão pensando assim: eu estou em casa assistindo o culto. Você não está em casa apenas assistindo o culto. No momento do culto que você está assistindo, você está também cultuando a Deus, não apenas está assistindo. Estamos envolvidos no mesmo pensamento, na mesma busca, com o mesmo propósito de adoração. Estamos cultuando a Deus juntos, mesmo distanciados fisicamente, estamos juntos cultuando a Deus. Por isso que nós sempre insistimos na ideia de deixar de fazer as coisas que estava fazendo para se voltar para um tempo de adoração. Ok? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela vida da irmã Gisele, por este estudo, por esta exposição, que realmente nós possamos dar lugar a esta verdade de que o Senhor Deus quer realmente que desfrutemos de uma felicidade, de uma alegria, de uma paz, de um contentamento que só pode vir do Senhor. E o Senhor nos orienta, nos mostra que há algumas coisas que devemos inclusive fazer e outras que devemos deixar de fazer para que alcancemos ou sejamos alcançados pela felicidade, pela alegria, por este estado de alma, por esse estado de espírito que, independente das circunstâncias, que independente das situações, podemos desfrutar da alegria, da paz, da felicidade, do contentamento, porque tudo, primeiramente, vem do Senhor. Pai eterno, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê a disposição necessária, que sejamos realmente disciplinados o bastante para vivermos uma vida regida pela Tua Palavra, uma vida, ó Pai, que a cada passo, a cada ato é pensado, especialmente com o propósito de glorificar o Senhor, de adorar o Senhor, de honrar o Senhor primeiramente. Nos ajude, porque nós por nós mesmos não temos esta capacidade, não temos como fazer isto sem a ajuda do Senhor. E por isso nós nos colocamos totalmente, incondicionalmente em Tuas mãos para o Senhor nos conduzir. Pai eterno, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, nós já Te agradecemos e fazemos isto através desta oração feita em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. Que todos tenham um ótimo domingo e logo mais à noite, especialmente às 19h30, espero que estejamos juntos novamente. Deus abençoe, irmãos. Um abraço.